O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Eu quero inicialmente registrar minha gratidão ao Conselho da Igreja pelo honroso convite na pessoa do seu presidente, o reverendo Arildo, cumprimentar os irmãos na pessoa do presbítero Rui Grifo, dizer da nossa alegria em participar do culto com os irmãos. Eu estou aqui, Fabiana, o reverendo Arildo pediu que lhe apresentasse, quero que você fique então de pé, para que a igreja possa conhecer minha esposa. Então, os filhos ficaram lá na igreja, o mais velho é diácono, está de plantão, e o mais novo foi tomar conta do mais velho. A tarefa que me foi confiada é expor as Escrituras dentro do contexto de missões, o mês de missões, vocês estão inseridos nessa temática, é a tarefa que me cabe aqui. Para tanto, eu quero convidar a igreja a abrir a Escritura em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso de número 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso de número 7. Acompanhe a leitura da Escritura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Para a correta ou melhor compreensão do texto, é necessário conhecermos um pouco do contexto, conhecer um pouco da história da cidade chamada Filadélfia, que dentre aquelas 7 cidades mencionadas aqui em Apocalipse é a mais nova, talvez com 150 anos de fundação. Então era uma cidade nova, era uma cidade recente em relação às demais. Fato curioso é que o seu nome foi escolhido pelo rei Átalo II, rei de Pérgamo, e ele escolheu o nome Filadélfia em homenagem ao seu irmão. A sua admiração era profunda, o seu respeito era intenso, a sua fidelidade era total. Portanto, Átalo entendeu como sendo oportuno dar à nova cidade, por ele fundada, o nome de Filadélfia, que significa aquele que ama o irmão. Sua fonte de riqueza era a agricultura, era um celeiro, era um polo agrícola. Outras cidades se destacavam por seu potencial bancário, outras por seu centro intelectual, acadêmico. Filadélfia não. Filadélfia tinha um solo muito fértil, portanto, ela se destacava na produção agrícola. E ela era favorecida por uma rota comercial privilegiada. Portanto, a riqueza que a cidade usufruía era fruto da agricultura e do comércio. Ela tinha uma forte influência da cultura grega no seu modo de vida, na sua maneira de enxergar o mundo, como ela se relacionava com as coisas ao seu derredor. E algo foi marcante em Filadélfia. Em Sardes, em 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto.
E Filadélfia foi atingida, foi afetada por aquele grande tremor que aconteceu em Sardes. E posterior a isso, continuamente tremores ocorriam em Filadélfia, de sorte que muitos dos seus moradores preferiram deixar a cidade e habitar no campo. Outros resolveram, permanecendo na cidade, reforçar as estruturas das edificações, mas eles viviam sempre assustados com os contínuos tremores naquela cidade próspera, naquela cidade com um grande potencial, mas uma cidade marcada sempre pelo temor. A igreja na cidade de Filadélfia, o Senhor Jesus Cristo envia uma correspondência, e digno de nota então é como ele se apresenta. Veja que o texto versa da seguinte forma: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Se você tiver o cuidado de analisar como o Senhor Jesus se apresentou às igrejas anteriormente, haverá de observar que ele sempre usou aquele vocabulário apresentado a João, lá no capítulo 1. Dentre aquilo que foi destacado por João na sua percepção acerca de Cristo, ele vem sempre reproduzindo parte da apresentação a cada igreja. Mas quando ele chega em Filadélfia, ele usa um outro vocabulário. Ele não usa mais as expressões que já foram usadas. Ele se identifica como sendo o santo. E a santidade é uma característica, ou melhor, é um atributo moral de Deus. Deus é santo. Em todo o Antigo Testamento, a santidade de Deus é conhecida, ela é celebrada, ela é proclamada. Só Deus é santo, e ninguém é santo como o Senhor Deus. Ante a sua santidade, todos nós nos curvamos. O momento de contrição durante o culto já foi um sinal de que nós reconhecemos que Ele é digno, de que Ele é puro, de que ninguém a Ele se assemelha, e nós nos curvamos diante da sua face e confessamos o nosso pecado e o louvamos por sua misericórdia. E aqui o Senhor Jesus se identifica como o santo, mostrando a sua conexão com Deus, mostrando a sua divindade, mostrando o seu poder. Veja por gentileza em 1 Samuel como Deus nos é descrito, capítulo 2, versículo 2 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Um texto clássico, conhecido por todos nós, Isaías, capítulo 6, versículo de número 3, nos fala sobre a santidade de Deus. Diz que os seres angelicais, eles se curvavam diante da glória do Senhor e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O amor de Deus é santo, a sua ira é santa, a sua sabedoria é santa, o seu poder é santo, a santidade perpassa todos os atributos de Deus, e a ira de Deus é uma ira santa, porque em Deus não há nenhuma imperfeição, e assim o Senhor Jesus se apresenta. Vejamos ainda como o Antigo Testamento fala sobre a santidade de Deus, no Salmo de número 71, verso de número 22, veja o que o texto diz: eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Então todos eles sabiam acerca da santidade de Deus, e é assim que Cristo se apresenta à igreja em Filadélfia, por meio de um atributo comunicável, de um atributo moral. Agora vejamos como as páginas do Novo Testamento, elas reconhecem Cristo como santo, e eu convido você para a anunciação por parte dos anjos, conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo de número
35, olhe como Cristo nos é apresentado. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando nós nos deparamos com o relato de Marcos, agora não mais os anjos, e sim os demônios sabem que Cristo é santo. No capítulo 1, no verso de número 24, nós temos o seguinte relato: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E agora, no capítulo 6 de João, a declaração vem dos lábios dos seus discípulos. João 6, versículo de número 69, nos diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, aquele que escreve a Filadélfia se identifica como sendo o santo, e portanto requerendo daquela igreja temor e tremor. Nós não podemos falar, nós não podemos meditar, nós não podemos estudar sobre a santidade de Deus e permanecermos indiferentes, e permanecermos frios, e permanecermos apáticos, porque a santidade de Deus nos arrebata, a santidade de Deus nos confronta, a santidade de Deus exige que tenhamos uma posição. Não podemos ficar indiferentes diante daquele que é santo, e aquele que é santo escreve a igreja em Filadélfia e apresenta então o seu atributo moral, mas ele se identifica como sendo o verdadeiro. A verdade é simbolizada pela luz, e a luz afasta as trevas. A verdade, ela é simbolizada pelo conhecimento, e o conhecimento afasta a ignorância. A verdade fala daquilo que é firme, daquilo que é sólido, daquilo que é inabalável, refutando, rejeitando, dispersando toda dúvida, todo o questionamento e todo tipo de insegurança. Aquele que estava escrevendo a igreja, ele é reconhecido como sendo o verdadeiro. Nele não há trevas, nele há certeza, nele há conhecimento, e tudo que a igreja precisa encontra abundantemente em Cristo Jesus. Mas há um outro elemento que nós temos aqui. Ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. É de suma importância reconhecermos acerca do que está sendo dito aqui. Qual é o significado de dizer então à igreja de Filadélfia que ele é quem tem a chave de Davi? O objetivo aqui é tríplice. Primeiro, falar a respeito da sua autoridade. Ter a chave significa ter autoridade, e não confunda autoridade com poder, porque há pessoas que possuem o poder, mas elas não possuem a autoridade. É diferente. Agora mesmo nós temos um país vizinho ao nosso país com uma grave crise política. O governante afirma possuir o poder, mas grande maioria da população lhe questiona a autoridade, lhe questiona a legitimidade. Então nós não podemos confundir. Cristo está dizendo à igreja que aquele que a ela escreve tem a chave. Isso significa que ele tem autoridade. Ele é supremo por conta do seu ser, quem ele é, mas que a sua autoridade lhe confere o controle, o domínio, o agir, o governo. Ele tem a chave. E finalmente, o poder. Cristo tem em si autoridade, domínio, poder, ou seja, soberania. Ele é o único que possui
tais atributos. Ele é o único digno de todo louvor, de todo bem-dizer, e fora dele não há esperança. Ele se apresenta como aquele que é insubstituível. Quando a igreja se reúne para pregar o evangelho, a igreja está falando a respeito de Cristo como seu cabeça, como seu Senhor, como seu líder, como seu Salvador, como seu Redentor, e anuncia a todos que nos ouvem, que nos acompanham, que fora de Cristo não há salvação, não há esperança, não há segurança, não há nenhuma bem-aventurança. Cristo não é um adereço da igreja, Cristo não é uma referência da igreja, Cristo é o Senhor. E quando ele escreve a Filadélfia, ele diz: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu tenho autoridade e fora de mim não há salvação. Acerca deste tema, Pedro, discursando no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, nós temos tal expressão. Diz Pedro no seu memorável discurso: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele salva, porque é Ele quem tem a chave da salvação. Mas é Ele quem nos livra da ira vindoura, conforme está registrado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Acompanhe a leitura no capítulo 1, versículo 10. Veja como Cristo nos é apresentado. O verso de número 10 diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus tem um cálice, e este cálice é o cálice da sua ira. Não devemos nos enganar, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque Deus, Ele é fogo consumidor. Por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque o Evangelho nos fala a respeito de Cristo que nos livra da ira vindoura. Haverá um dia em que o homem sem Cristo haverá de sorver toda a ira de Deus, e ele não poderá suportá-la. Nós somos bem-aventurados, porque Cristo nos abraçou com a sua graça, e a sua salvação, nos diz Paulo, nos livrou da ira vindoura. Sejamos gratos, mas também sejamos diligentes em anunciar o perigo grande e grave que aqueles que estão apartados de Cristo, eles correm, porque o cálice da ira de Deus vai se enchendo dia após dia. Finalizo essa sessão com um texto muito conhecido no Evangelho de João, João capítulo de número 14, versículo de número 6. É um texto obrigatório para todos nós. João 14, 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejamos então como Jesus se apresentou àquela igreja, como sendo santo, verdadeiro e poderoso, e nele ela poderia encontrar consolo, abrigo e paz. Mas é importante agora que conheçamos um pouco acerca da igreja, pois senão o contexto da carta ficará sem sentido. Veja como ele descreve a igreja. Primeiro, versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, que tens pouca força. Podemos entender aqui como sendo uma observação, como sendo uma igreja pequena, com poucos membros. Muito provavelmente o rol de membros era um rol muito enxuto, e mais, diz-nos os estudiosos, pessoas de poucos recursos. Talvez a maior base da igreja fosse de escravos. Então, numa cidade como Filadélfia,
Tínhamos ali uma igreja com poucas pessoas e com poucos recursos. O Senhor Jesus reconhece que as forças daquela comunidade não eram muitas, quer no seu rol de membros, quer nas suas finanças, quer na sua influência política e social. Mas o fato de ter um rol de membros pequeno, o fato de não ter muito dinheiro, o fato de não ter influência política, cultural, social, não impedia aquela igreja de fazer aquilo para o qual ela foi comissionada, aquilo para o qual ela foi chamada, porque era uma igreja comprometida com a palavra. Veja que o texto diz que tens pouca força, e é o próprio Senhor Jesus que reconhece. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que nós precisamos são de igrejas comprometidas com a palavra de Deus. O que nós precisamos são de igrejas fiéis à sua vocação e ao seu chamado. Nós precisamos de igrejas que tenham conhecimento e que tenham comprometimento com as Escrituras. Quando a igreja de Jerusalém ela é descrita no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo de número 42, temos uma expressão contundente de Lucas, descrevendo aquela comunidade em Jerusalém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A marca da igreja é a sua fidelidade. Fidelidade é o que é requerido da igreja. Ele não pediu a nós criatividade. Não, ele não pediu. Ele não pediu a nós originalidade. Não, ele não pediu a nós. O que ele então pediu a nós? Pediu que sejamos fiéis. Fiéis a quem? A ele, por meio da obediência da sua palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vejamos como esta questão ela é de caráter prático e vital na vida da igreja. João, no capítulo 14, nos aborda este assunto. Olha o que diz o capítulo 14, verso 21, depois versos 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amor é ação, amor é compromisso, amor é doação. Olha os versos 23 e 24. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quando chegamos no capítulo 15 do mesmo evangelho, no versículo de número 10, nós temos a seguinte pontuação: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E agora, escrevendo não mais no evangelho, e sim na sua primeira epístola, vejamos o que João nos diz a respeito da obediência e do amor. Primeira epístola, capítulo 2, versos 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então não pode haver uma separação entre o fiel e a palavra de Deus. Não pode haver uma separação entre a igreja e as Escrituras. Esta igreja é reconhecida como uma igreja fiel, porque ela guardou a palavra e ela não negou ao seu Senhor
e Salvador. Embora tendo pouca força, suas características são comprometidas com a palavra, uma igreja leal. É isso que nos impulsiona, e é isso com que faz com que possamos refletir a luz de Cristo no mundo, a nossa lealdade a Ele, que não é algo inato, mas decorre da comunhão que temos com Ele, pois quanto maior a nossa comunhão com Ele, mais haveremos de refletir o seu caráter, mais haveremos de nos conformar à sua vontade, e mais haveremos de testemunhar ao mundo que tanto odeia a Cristo, ao seu reino, aos valores do seu reino, aquilo que é de mais precioso, a salvação que Ele oferece. Mas quais são as promessas então de Cristo à sua igreja naquela cidade? Há uma igreja pequena e pobre. O que Ele promete? Veja o versículo de número 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que significa uma porta aberta? Quando você estuda a expressão porta aberta dentro do contexto do Novo Testamento, mais especificamente dentro das epístolas paulinas, significa uma oportunidade de pregação. Cristo atesta, Cristo garante que há sim em Filadélfia uma oportunidade para que a igreja possa testemunhar. Quando falamos a respeito de missão ou de missões, de evangelização, precisamos entender acerca das oportunidades que estão diante de nós. E todos nós temos oportunidades. Temos oportunidades no lugar, no condomínio, no bairro onde moramos, temos oportunidade no nosso ambiente de trabalho, temos oportunidade no ambiente escolar, temos oportunidade no trânsito, nós temos oportunidades. O grande problema é que nós desperdiçamos as oportunidades, o grande problema é que nós não nos importamos com as oportunidades, o grande problema é que nós não estamos conscientes acerca do chamado que nos foi feito. Nós não fomos chamados para sermos espectadores, para ficarmos apreciando as coisas acontecerem. Nós fomos chamados para sermos agentes de pregação do Evangelho da Graça, e para aquela pequena igreja, o Senhor garante que as oportunidades haverão de permanecer, porque há uma porta aberta, e ninguém haverá de fechar aquela porta, porque a autoridade encontra-se nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O que você tem feito com as suas oportunidades? Como você tem lidado com as suas oportunidades? Você tem sido diligente? Você tem sido operoso? Você tem sido um servo fiel? Você tem se dedicado para que as pessoas ouçam do Evangelho da Graça e da salvação que há em Cristo Jesus? Ou você tem se acomodado? Você tem se aquietado e tem terceirizado um chamado que não pode ser de maneira nenhuma desprezado? Quando nós falamos a respeito de missões, muitas vezes achamos que tão somente é suficiente contribuir para o sustento do missionário e de vez em quando orarmos pelo trabalho que ele executa. A contribuição e a oração são elementos, mas não se esgota. Nós somos chamados para uma vivência intensa dentro das oportunidades que nos são concedidas por Deus. E Ele lembra esta igreja que ela continue perseverante, porque Ele tem sido servido em manter uma porta aberta. Quantas portas estão abertas no bairro da Glória? Quantas portas estão aguardando que os membros da Igreja Presbiteriana da Glória chegue, pregue, anuncie, fale das boas novas da salvação que há em Cristo Jesus? Mas diante das intimidações naquele contexto, diante das agressões naquele contexto, a igreja de Filadélfia não tinha uma vida tranquila, não tinha uma vida suave, mas ela tinha da parte do Senhor uma promessa. Veja o que diz o versículo 9:
Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, conhecer que eu te amei. Meus amados irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, não há a menor possibilidade de não sermos exitosos. Porque a palavra do nosso Deus, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo para o qual ela foi designada. Quando nós anunciamos a verdade, não há como o anúncio ser infrutífero, ela haverá de fazer aquilo para o qual o próprio Deus a designou. Portanto, não estejamos intimidados com as circunstâncias, não estejamos amedrontados pelas adversidades externas, e a oposição à pregação do Evangelho cresce continuamente externamente. Cada vez mais se busca cercear a pregação do Evangelho. Nós temos desafios internos, mas nem os desafios externos, nem os obstáculos internos haverão de nos deter, haverão de impedir a nossa marcha, porque aquele que é santo, verdadeiro e poderoso nos garante a vitória. Portanto, devemos seguir confiantes, devemos seguir e levar aquele nome que está acima de todo nome. A sua providência haverá de nos guardar. Veja o que diz o verso de número 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Bendito seja o Senhor pela sua providência. A sua providência sempre nos guarda. Há um livro chamado Galeria Evangélica, que já há muitos anos deixou de ser editado. E o livro retrata a história de pioneiros do presbiterianismo no Brasil, em solo pátrio. Dentre as histórias, encontra-se a história de um homem chamado Zacarias de Miranda. E Zacarias de Miranda, ele possuía um cavalo branco. E por conta da pregação, alguém contratou um pistoleiro para eliminar o herege protestante. Mas naquela época não tinha o celular com a foto, não era fácil fazer uma cópia. Qual foi então a identificação que foi dada ao pistoleiro a respeito do herege protestante? Era um homem com um cavalo branco. Quando o homem com o cavalo branco passasse, era o pregador e o matador de aluguel deveria fazer o serviço. O reverendo Zacarias mandou buscar o cavalo para o início da sua viagem. E o seu filho não conseguiu pegar o cavalo. Depois de muito atraso, o único cavalo que conseguiu ser apanhado foi um cavalo totalmente preto. E o reverendo Zacarias então pegou o cavalo e foi embora. O pistoleiro, já há muito tempo aguardando, se impacientou e resolveu abandonar o posto da tocaia. E justamente quando viu um homem com um cavalo preto, e ele começou a conversar com aquele homem, começou a dialogar com aquele homem, e o reverendo Zacarias, sem identificar-se, perguntou o que ele fazia. E ele, sem nenhum constrangimento, disse: sou matador de aluguel, fui contratado para matar um tal de Zacarias de Miranda, um pregador protestante com um cavalo branco, mas esse homem com um cavalo branco não aparece, e eu desisti e estou tocando viagem. E o reverendo Zacarias fazia só uma oração: que ele não pergunte o meu nome. E a viagem prosseguiu, chegaram ambos a um destino, e ali o reverendo Zacarias, sem identificar-se, fez um convite ao homem, e o homem atendeu o convite, e chegando no horário, no local, encontrou o reverendo Zacarias como pregador, e naquele momento o homem conheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Está lá no livro Galeria Evangélica. Sabe o que se chama isso? A providência de Deus. Era um cavalo branco, um cavalo preto. Deus faz as coisas como lhe apraz. Não há o que temer.
Não há por que se preocupar, não há por que retroceder, não há por que angustiar-se, porque Deus trabalha por aquele que nele espera. Certamente que os desafios da sociedade em Vila Velha são muitos, certamente que os obstáculos são intensos, mas Deus trabalha em favor da Igreja Presbiteriana da Glória, porque é uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Finalizo então as promessas aqui: porta aberta, vitória, ação providencial, com o que está relacionado aqui no verso de número 12, que é a estabilidade. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vocês lembram que a cidade era constantemente afetada por abalos sísmicos? Que muitos optaram por morar no campo, deixando a cidade. Os que ficaram na cidade buscaram reforçar as estruturas com receio dos tremores. Veja que aqui a promessa para aquela igreja é que os vencedores, o vencedor, seria tornado, e aqui é usada uma linguagem metafórica, uma coluna no santuário do meu Deus, dando a ideia de algo inabalável, dando a ideia de estabilidade. O que o Senhor Jesus está dizendo à sua igreja é que pelo seu poder ela permanecerá inabalável, ela permanecerá estável, ela terá continuidade em meio aos abalos que a sociedade em Filadélfia ou na macro-região haveriam de experimentar. As convulsões, as tensões, as inquietações e os terrores. Mas aquela igreja haveria de permanecer. Filadélfia é um exemplo de fidelidade. E quem deseja fazer missões tem que ter a fidelidade a Deus e a sua palavra como a sua principal bandeira, como o seu estandarte, como o seu norte, porque Deus exige de nós fidelidade. O que se requer do dispenseiro? Que ele tenha uma boa retórica? O que se requer do dispenseiro? Que ele seja um exímio administrador? O que se requer do dispenseiro? Que ele tenha uma capacidade exemplar de comunicação? Não, nem retórica, nem comunicação, nem capacidade administrativa. O que se requer do dispenseiro? Diz o texto, que ele seja encontrado fiel. É fidelidade o que Deus requer de nós, que nós possamos responder com fidelidade, e Deus sempre cuidará de nós. Permitam-me ainda, no bojo de missões, relembrá-los que no último dia 12, completamos 165 anos de presença em solo pátrio, na terceira tentativa de implementação do presbiterianismo no Brasil. A primeira com os franceses em 1557, a segunda com os holandeses em Pernambuco a partir de 1630, e a terceira com Archibald Green Simonton, que desembarcou no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, sem conhecer o nosso idioma e tendo diante de si tantos obstáculos. Mas o que o impulsionava é que uma porta estava aberta e ele estava respondendo ao chamado do seu Deus. Em tão pouco tempo, aquele homem, ou pela instrumentalidade daquele homem, uma igreja foi plantada, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1862. Em 1864, o primeiro jornal protestante do país, o Imprensa Evangélica.
Em 1865, o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, formado pelas igrejas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas, em São Paulo. Em 1867, um seminário, talvez o primeiro seminário protestante do país. E em dezembro de 67, aquele homem é acometido de uma febre. Depois ele é deslocado para São Paulo. E a missão fica atônita, a missão fica em suspense. O que será da nova igreja sem o seu pioneiro, sem o seu líder? Os olhos estavam voltados para a frágil saúde de Ashbel Green Simonton, mas o pioneiro, o missionário plantador, sabia que ele não era o cabeça da igreja. Ele sabia que ele não era a rocha na qual a igreja encontra-se fundamentada. Ele sabia que ele era apenas e tão somente um obreiro, e que ele haveria de passar, e que ele haveria de ser esquecido, porque a sua grande tarefa não foi tornar seu nome célebre, mas foi anunciar o evangelho da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Simonton tombou, mas a providência de Deus guardou aquela pequena igreja, e nós estamos hoje aqui, mercê da sua vontade, porque não depende de quem quer, nem depende de quem corre, depende de usar Deus de misericórdia. Nós servimos ao santo, nós servimos ao verdadeiro, nós servimos aquele que tem a chave, e Ele é o Senhor da história, e Ele conduz a história para o louvor da sua glória. E quanto a nós, nós somos apenas instrumentos, e se nós confiarmos no seu poder, haveremos de desfrutar da sua providência, porque Deus trabalha por aquele que nele espera. Que Ele nos abençoe. Amém.